Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Temporal Conte Game, o seu canal do videogame retrô dos seus assuntos atuais. Tudo bem com vocês? Então pessoal, hoje vou trazer aqui um tema bastante polêmico aí, a qual surgiu nos dias de hoje na comunidade do Sega Dreamcast, console esse bastante querido pela comunidade, console retrô, a qual nos últimos dias tem sido explorado aí praticamente todo o seu potencial, né, a qual naquele tempo não pode ser explorado pela sua rápida descontinuidade, né? Um console que não durou nem 2 anos no mercado, né? E com isso então não pode ser explorado tanto no hardware como no software. E hoje o Sega Dreamcast tem recebido grandes atualizações, upgrades aí tanto em hardware como em software, né? A qual está mostrando aí, né, o seu real poder em questão. E com isso, nesse dia de hoje surgiu uma grande polêmica aí, uma discussão sobre uma questão sobre os dois analógicos do console, né? Então, antes de falar sobre isso, já vai se inscrevendo no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, recentemente foi criada uma campanha no Cartaz para a criação de produção de grande quantidade ali, né, de controles para o Sega Dreamcast chamado Dreamcolor, a qual foi apresentado ali tendo várias novidades ali legais, bastante bacana, e com isso também muitas coisas ali que pode ser trazida ali para a comunidade, mas mediante aí essa campanha, né, vamos dizer assim, para que possa esse controle possa ser feito, e aí então quem contribuir nessa campanha também possa receber o seu controle, né? Então, mais recentemente surgiu nos meios das comunidades do Sega Dreamcast uma certa reivindicação, né, de quem realmente é o criador, assim, vamos dizer assim, né, da ideia original aqui no Brasil de colocar no Sega Dreamcast um segundo analógico. E aí surgiu essa ideia também, e também surgiu essa ideia de que muitos estão achando que o preço que está sendo ali sugerido, entregado pelo Catarse ali, parece estar um pouco alto, né? E muitos estão dizendo que é muito melhor fazer um mod do que adquirir, né, aí a campanha do Cartaz, né? E na aquisição do controle ali chamado Dreamcolor Plus, né? Que é o controle feito aí com dois analógicos em questão. Bom, eu vou fazer uma observação sobre isso para vocês entenderem em questão, né? Diferenciar, apontar alguns pontos aqui, para que vocês não possam ter dúvida em questão disso, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o mod de dois analógicos para o controle do Sega Dreamcast. Essa ideia desse mod surgiu já faz bastante tempo, né? Já faz bastante tempo. Acredito que é mais de 5 anos, né, em questão, mas ela é uma ideia de modificar, né, o hardware, no caso aí o controle do Sega Dreamcast, para funcionar com dois analógicos. Mas aí tem uma questão, ela requer um conhecimento muito bom sobre solda, né, comprar uma certa peça específica, e você vai ter que de fato danificar a carcaça do seu hardware, né, ali frontalmente, para que possa colocar um segundo analógico. Esse analógico também não é um analógico original, né, em questão, porque ele vai ter que ser adaptado em questão do tipo. E dependendo da forma que você fura ali, pode ficar uma coisa que aos olhos você vai observar, você vai ver que realmente se trata de uma, vamos dizer assim, entre aspas, de uma gambiarra em questão, né? O propósito de ter dois analógicos, né, para quem gostaria de ter como opcional na época, chega a ser interessante, mas se trata, na verdade, de mapeamento, né? Ou seja, se trata de uma solução a qual a pessoa ela criou esse mod, né? E com isso, então, quem tem interesse faz, né? Tem um controle sobrando, faz, e para poder então ali mapear, né? Utilizar então esse segundo analógico como uma opcional em questão. Bom, agora é necessário entender então que você tem que fazer tudo isso, né? E fora que existem alguns problemas que podem acontecer, né, em questão do próprio funcionamento do hardware normal em questão, né? Então assim, você é livre para fazer, porém você tem a ciência que você vai
danificar às vezes uma carcaça até original e difícil de se achar hoje, né? E se você comprar por meios às vezes paralelos, talvez não tenha tanta qualidade assim em questão, né, como a original. Fora que a original tem um valor ali, né, emocional bastante grande em questão. Então esse é o mod, né? O mod é um mod, né? Agora quando a gente vai, como vocês estão vendo aqui, esse aqui é um mod, né? Você percebe que existe a foto não está boa, mas tem uma certa irregularidade, né? Você percebe que tem uma certa desproporcionalidade em questão, né? Em questão do tipo. E você vai ver aqui, ó, que nessa outra foto a imagem não está tão boa, mas você percebe aqui, né, as irregularidades em questão, mostrando que realmente não pertence ao hardware, né? Você vai ver duas cores diferentes, né? Um controlador com ali esse analógico, né, em cor preta, né, mas com as bordas brancas, o outro preto com a borda preta, mostrando que se trata realmente de uma adaptação, entre aspas, né, de uma gambiarra em questão. Fora que internamente também fica bastante fios passando ali, bastante soldas ali em questão, algo que dentro de uma ideia mais, vamos dizer assim, pura possível de um hardware original, né, já não se trata mais do hardware original, se trata de um mod, né, uma modificação feita de forma bastante artesanal, né? E muitos estão se perguntando, o que é melhor você ter? Um mod desse aqui, em questão, né, que você pode correr certo risco, ou você poderia ter, por exemplo, isto aqui, que é o controle que está sendo ali vendido pela campanha do cartaz, né, que é o Dreamcolor Plus, né? E o que ele tem? Ele tem inúmeras funcionalidades. Ele tem, além dos dois analógicos, né, que é motivo da discussão em questão do tipo, você vai perceber que os dois analógicos têm ali, né, muito bem ajustados proporcionalmente, né? Tem ali também as espessuras ali, né? Não é superfície lisa em questão, né? Tem as bordas ali também da mesma cor, a proporção de tamanho está semelhante, né? E fora também que esse Dreamcolor, ele é um controle sem fio, né? Ele também acompanha, por exemplo, um VMU com imagem colorida, ou você também pode colocar na forma original, já internamente, a qual já suporta SD, ou seja, você vai ter um VMU praticamente infinito para poder salvar os seus jogos. Fora também que, além dele contar aí com dois analógicos, ele também tem botões aqui de ombro, né, a qual tem um sensor ali, né, em que você touch, né, você toca, ele já identifica o seu tato. Isso é muito legal, né? E também fora que o Dreamcolor, por exemplo, a sua placa não é feita mediante gambiarras, né? Ou seja, cheio de fiação, soldas em questão do tipo, né? E a sua carcaça é danificada. Ele já é produzido e feito com a placa baseada nos protocolos em que a própria Sega já tinha criado para o Sega Dreamcast. Ou seja, o Sega Dreamcast foi pensado para ter dois analógicos, né? Botões de ombro, né? Em questão do tipo, assim, ou seja, ter um controlador moderno, como é da sexta geração mesmo, né, a qual o Dreamcast é. Mas porque não deu tempo da Sega produzir esse controle para o Dreamcast, né? É muito provável porque na época a Sega fez ele com um analógico, porque vamos dizer assim que foi a primeira remessa. Mas é muito provável se o Sega Dreamcast tivesse continuado, né, depois de 2001, com certeza os novos Sega Dreamcast, as fabricações que viriam com um controle Pro, né, que a gente chamaria de controle Pro, mas hoje a gente pode chamar de Dreamcolor, por exemplo, aqui, né? E os criadores do controle do Dreamcolor, eles não estão chamando para si como sendo os primeiros a criar um segundo analógico, de maneira alguma. Eles estão, na verdade, querendo trazer para nós a possibilidade de ter um controle premium, sem gambiarra, com todas as funcionalidades novas, né? E num controle em que você vai ter um controle de fato bonito, porque a placa já está ali obedecendo todos os protocolos, então você não vai ver gambiarra na placa, né? E também
tem várias funções. E é um controle também que não vai funcionar só no Dreamcast, vai funcionar em outros aparelhos em questão. Então, sim, o ganho que você vai ter é absurdo, né? Ou seja, ele não funciona só no Sega Dreamcast, ele funciona também em outros dispositivos, como o PC e alguns consoles modernos, né? Mas ele é um controle que pode ser chamado como um controle Pro, né? O Dreamcast, com uma atualização, mantendo aí, para você ver, ó, vamos dizer assim, a imagem, né, do hardware original, né, a qual muitos consoles mais modernos do Sega Dreamcast tentou tirar, que é essa forma circular da frente, né? E não, isso aí é a imagem do Dreamcast, é a identidade do Dreamcast, né? Tirar essa forma circular na frente é você querer tirar a identidade do console, né? E eles não tiraram, eles mantiveram isso, né, de forma bem legal, né? E muitas das vezes, você apoiando um projeto como esse, pode ser que lá na frente evolua mais ainda, né, surgindo mais novidades em questão do tipo do hardware, porque as pessoas ficam se perguntando, mas eu posso fazer um mod baratinho aí de 100, 200, 300 reais, mas você já parou para pensar se compensa? Porque, veja bem, o Sega Dreamcast é um console descontinuado, mas você olha, por exemplo, o controle, o hardware novo, né, com placas totalmente seguindo os protocolos da Sega, porque quem foi o primeiro a criar o segundo analógico não foi fulano A ou fulano B, de certo canal ou canal em questão do tipo. Eu fiz eu criei. Não, você não criou. Na verdade, quem criou, né, o segundo analógico para o Sega Dreamcast sempre foi a Sega, através do protocolo oficial e original do Sega Dreamcast. Então a pessoa não tem que ficar, por exemplo, aí chateada, porque muitas das vezes o nome dela não está sendo divulgado em questão como um dos primeiros criadores no Brasil em questão disso. Não, o que ela fez foi um mod. Agora, o que está sendo oferecido aqui no Dreamcolor é um controle, um produto premium, o que pode se tornar até mesmo de forma de caráter oficial para o Sega Dreamcast. Ou seja, o que está sendo oferecido aqui não é um mod, mas sim um produto, um hardware profissional, em termos de um hardware de mercado, entende? É um hardware de mercado. Não pode confundir hardware de mercado com mod. Aqui não está sendo feito mod, aqui está sendo feito um controle que obedece os protocolos oficiais da Sega. Ou seja, é praticamente um controle de hardware original do Sega Dreamcast. Só não está sendo feito pela Sega. Porém, o protocolo, as formas que está sendo feita aqui dele, sendo seguida, são documentações oficiais da Sega. E isso é totalmente diferente, pessoal. Então, assim, não adianta muitas vezes as pessoas ficarem chateadas, porque só por ela achar que ela criou um certo mod, mas na verdade ela criou um mod, ela não criou um controle novo, pro, hardware, comercial, ela não criou isso. Porque se ela pegar esse controle aqui, ela fez o mod e fosse colocar para vender, as pessoas iam falar assim, você é doido de colocar isso para vender? Não, né? Porque é algo totalmente fora da esfera comercial, né? Ou seja, isso é feito para você fazer, para você usar para você. Beleza, você quer fazer, beleza. Mas comercialmente falando, aí sim, o Dreamcolor é um controle, é o primeiro controle do Brasil que traz sim os dois analógicos. Então, ou seja, vou repetir, o Dreamcolor Plus é o primeiro controle de Sega Dreamcast oficial, né, no Brasil como controle comercial, ok? Comercial em questão, né, e com protocolos oficiais da Sega. Ou seja, se a Tectoy quisesse aproveitar aí, né, e fazer uma parceria com os meninos do Dreamcolor, a própria Tectoy poderia lançar esse console, né, obviamente, né, e aí ali em parceria com os meninos do Dreamcolor que estão fazendo. Por quê? Porque é um controle profissional e comercial, não se trata de um mod. Então esse é o primeiro controle, sim, profissional, né, e comercial com dois analógicos no Sega Dreamcast no Brasil, né, em questão. Não sei se no mundo em questão, mas no Brasil sim. Então o Dreamcolor é o primeiro console é o primeiro controle de dois analógicos do Brasil oficialmente em questão, beleza? E não um mod de dois analógicos a qual foi criado há mais de 5 anos atrás. Não, aquilo é um mod, né? Você pode fazer mod com qualquer coisa. Agora, controle oficial em termos de caráter comercial, né, e profissional em questão do tipo, seguindo protocolos oficiais da Sega, é o Dreamcolor. Ele é o primeiro controle
com 2 analógicos feitos no Brasil de forma profissional e comercial, né, e obedecendo os protocolos, ou seja, sem nenhuma gambiarra. A placa é feita obedecendo os protocolos. Não existe fiação, gambiarra, essa questão do tipo lá não, né? O que existe é um controle aí que pode ser até colocado aí como um HKT, né, dentro dali da numeração do controle oficial da SEGA, né? E como eu já disse, se a Tectoy quisesse apoiar esse projeto, a Tectoy poderia até apoiar, né? E aí, em parceria com os meninos da Dreamcolor, né, oficialmente dando aí todos os créditos, direitos autorais, né, para eles, né? E tornar isso uma campanha vasta oficial. Mas ela, às vezes a Tectoy não faz isso porque ela não é interessante para ela comercialmente, no sentido de financeiramente, né? Então, por isso, o trabalho que esses meninos estão fazendo no Dreamcolor Plus é excelente. Por quê? Porque eles estão pegando algo que já foi descontinuado, que as empresas que outrora trabalharam com o Dreamcast quando ele era comercial não quer fazer. Então eles pegaram e fazer por amor e por paixão, e com extremo profissionalismo e com extrema aí capacidade, né, comercial mesmo em questão do hardware. Beleza? Então assim, acho que essa discussão ela nem era para acontecer, mas infelizmente a gente vê certas pessoas que muitas das vezes insistem em teimar algo que não condiz com a história ou com o que é comercial de fato, né? Ou seja, o primeiro controle aí profissional, né, com 2 analógicos do Dreamcast e comercial, viável mesmo, feito de forma obedecendo todos os protocolos da SEGA, é o Dreamcolor Plus, e não uma gambiarra que foi feita aí, né, de 2 analógicos aí em questão do tipo, porque nem comercial serve para ser. Então eu espero que vocês tenham compreendido isso, né? Ninguém me pagou nada, ninguém me pediu nada, mas eu fiz isso aqui porque é lógica simples, né, de entender. Então, se vocês entendem sobre isso, então não caia nessas falácias, nessas desinformações ou nessa pirraça que muitas das vezes está acontecendo, né? A comunidade do Dreamcast tem que ficar unida, né? E o que essa pessoa está fazendo é criando aí uma desunião entre a comunidade, beleza? É uma pessoa que a gente gosta bastante, mas infelizmente, né, está causando aí um falatório desnecessário, porque não faz sentido tanta pirraça dessa pessoa em questão do tipo, beleza? Então espero que vocês tenham gostado, né? E aqui um momento sincerão mesmo para vocês entenderem, mas essa é a realidade, né? E que a comunidade seja beneficiada aí com o lançamento do Dreamcolor Plus aí, né? A qual vai fazer com que muitos tenham essa consciência, né? De ver que para ter algo tão bom como esse, né? Em caráter em questão comercial, às vezes você vai pagar sim em questão um valor, né, que você acha que pode ser até caro, mas não é tão caro em comparação aos de fora. E fora que este aqui é muito mais premium do que os de fora e vai ser muito mais barato do que com os que vêm de fora e comercialmente mais viável. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, né? Compartilhe o vídeo, deixe o like no canal, se inscreva, beleza? Então nos vemos até lá!